o primeiro é música, o segundo é mensagem. A gente não pode dissociar o nome de Jesus dessa mensagem. A gente não pode dissociar as verdades de Jesus dessa mensagem. Essa mensagem, às vezes, ela é mais poética, às vezes ela é menos poética. Às vezes a gente pode estar falando assim, de uma poesia modernista, a gente pode estar falando de uma poesia romântica, a gente pode estar falando de uma poesia contemporânea, a gente pode estar falando de um repente, de um cordel, né? Não sei qual é a forma que essa mensagem vai ter, ou apenas uma coisa bem simples, como a expressão simples das frases chavões mesmo. Eu tenho um amigo, né, se ele estiver vendo, Judson, eu sempre penso em você, né, penso no teu blog, leio bastante, embora a gente tenha perdido contato. Anos atrás, há 20 anos atrás, nós escrevemos um jornal, o Assembleiano. Né? O Judson é editor de blog, é editor de livros, e eu sempre disse para ele que esse conteúdo de mensagem, ele é importante. Ele é importante mesmo quando ele é um amontoado de chavões, né? E o Judson tem se batido, e por isso eu estou lembrando dele agora, ele tem se batido contra os chavões, e eu também tenho lido várias vezes no blog dele que a gente precisa compor músicas de melhor qualidade do que meramente usar chavões do tipo Jesus está no meio de nós, né? Jesus está presente nas nossas vidas. Mas esses chavões, quando são a expressão da verdade, o máximo que aquele compositor consegue trazer para a gente, ele passa a ser importante. É claro que existem coisas muito mais interessantes, muito mais inteligentes sendo feitas, né? E a gente se depara com isso, mas uma das coisas que o louvor tem que transcender nessa mensagem é que ele é mais do que intelectualidade. Ele é mais do que o rótulo que a gente possa associar a ele. A gente pode pegar essa mensagem e rotulá-la certamente. Do mesmo jeito que a gente consegue rotular a música, a gente vai conseguir rotular a mensagem. A gente vai dizer assim, não, isso aqui é uma mensagem tipo anos 60, isso aqui é uma mensagem tipo anos 70, isso aqui é uma coisa de renovação carismática, isso aqui é uma coisa pentecostal, isso aqui é um apelo ético, isso aquilo é uma expressão de valores básicos do cristianismo. Nós sempre seremos capazes de rotular isso. E sempre seremos capazes de ser mais ou menos originais. Mas isso não elimina, nessa nossa primeira aula, né, nesse nosso primeiro contato, a coisa básica, que é o louvor, ele precisa da mensagem como precisa da música. São veículos tão bons, tão importantes, que precisam estar presentes lá. E a terceira coisa, né, a terceira parte dessa mensagem, a terceira parte desse problema, a terceira parte desse desafio que a gente se coloca, porque é um desafio muito grande. Eu estou tentando, nessa primeira aula, nessa nossa primeira introdução, colocar para vocês coisas que são básicas, para que a gente tenha um chão a partir do qual nós vamos montar todas as nossas outras aulas. Então eu falei para vocês da música, né, e nós discutimos isso sempre no Canto Livre, e falamos sobre a mensagem, mas tem uma terceira coisa que é muito mais impalpável e que é mais difícil de descrever. Que coisa é essa? Essa coisa é a inspiração. Então, se a gente está falando de louvor, se a gente não está falando de show, a gente está falando de inspiração. A inspiração, a gente pode colocar lá no jeito, nos gestos de quem está louvando, na maneira de colocar uma determinada nota, na maneira de expressar, de interpretar. Mas nós cristãos acreditamos que a fonte inspiradora que nos move para toda a nossa vida, né, tem que ser uma coisa chamada o vento que sopra, né, que já foi chamado de tantos nomes: o vento que sopra onde quer, o fogo que desce do céu, o rio que sobe pelas nossas vidas, né, a água da vida que nos sacia a sede, né, ou eu posso caracterizar assim a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. É preciso que essa fonte esteja presente, é preciso que ele esteja movendo as nossas bocas, os nossos corações, o nosso entendimento, e que ele esteja perpassando, né? Passando através da mensagem, passando através da música,
passando de alguma forma que nós nem mesmo conseguimos explicar. Essa inspiração, ela precisa estar presente. Ela não pode ser uma mera representação do meu estado de ânimo. Veja, quando a gente ouve atores experientes falarem, quando a gente ouve atores de grande experiência de palco, que já representaram vários tipos de papel, eles dizem, melhor dizendo, que eles foram buscar experiência dentro de si, ou que foram buscar experiência em vivências do entorno deles, dependendo da escola de representação que ele tem. Nós não vamos criar uma escola de representação, nós não vamos buscar isso junto com você, nós não vamos nem mesmo querer que seja uma representação, nós vamos querer que isso seja uma expressão da verdade, do teu sentimento interno, a expressão da verdade da sua alma. Então essa para mim é a melhor inspiração, quando a sua alma está cheia de Deus, quando a sua alma está cheia da presença do Espírito Santo de Deus, que nos fala a respeito de Jesus, nosso Salvador, que nos fala a respeito do Pai, que merece toda a honra, toda a glória, para o qual converge toda a nossa adoração. Quando o Espírito de Deus testifica isso nas nossas vidas e faz com que a nossa vida seja uma verdade diante dele, então essa verdade precisa ser passada, carregada, colocada na mensagem, na música que a gente está expressando, e é isso que a gente chama de inspiração. 3 elementos básicos, não esqueça. 1, música. 2, mensagem. 3, inspiração. Mas nós ainda vamos um pouco mais além no nosso curso, na nossa introdução, né? Eu quero lembrar que no nosso curso nós vamos ter uma terceira coisa. Nós vamos discutir com mais tempo, com mais carinho, cada um desses elementos. Nós vamos voltar a eles, nós vamos falar de música, nós vamos falar de mensagem, nós vamos falar de inspiração, mas eu quero dizer a você que existe uma outra coisa. E eu vou dizer isso não para que você tenha uma ferramenta para bater na cabeça de nenhuma pessoa, mas eu não posso ser canto livre sem me posicionar agora, porque quando nós decidimos fazer uma coisa para Jesus lá atrás, né? Eu, Wagner, Diná, Wanda, José Carlos, Fátima, as duas Fátimas, para ser bem sincero, né? Quando nós nos juntamos para fazer um trabalho com Jesus, nós dissemos que nós teríamos uma outra coisa, nós teríamos uma atitude. Então nós dissemos algumas coisas que são muito importantes e que nós vamos discutir mais para frente. E eu vou resumir tudo isso em posicionamento ministerial. Nós escolhemos ser missionários, nós escolhemos não viver do louvor. Eu só estou dizendo a você que nós, do Canto Livre, temos um posicionamento ministerial. Eu estou deixando bem claro qual ele é agora, e lá na frente nós vamos discutir cada um dos posicionamentos possíveis, existentes no Brasil hoje, né? Nós vamos dedicar uma aula inteira a isso, né? De discutir esse posicionamento, como as coisas são no Brasil hoje, as atitudes que são louváveis nós vamos incentivar, e as não tão louváveis talvez a gente tenha que fazer algum tipo de crítica, com muito cuidado para não ofender ninguém, porque não é esse o intuito dessa fala e desse curso. O nosso intuito é dizer a você, existe uma forma de você se posicionar, existem diversas formas, melhor dizendo, de você se posicionar, e uma das formas é a que o Canto Livre escolheu. Nós escolhemos não viver de qualquer valor que possa ser arrecadado através do nosso ministério. Todo valor que possa ser arrecadado, seja na venda do nosso CD, seja de qualquer outra forma de ofertas que alguns irmãos nos dão, é investido integralmente no ministério. E essa é a nossa posição. E você vai dizer assim, mas isso é difícil? É difícil. Isso representa escolhas que a gente faz. Talvez nós pudéssemos ser melhores músicos se tivéssemos escolhido um caminho diferente. Talvez nós tivéssemos um patrimônio maior como associação se tivéssemos escolhido fazer um caminho diferente. Mas nós estamos aí há 20 anos e Deus tem nos honrado. Mas
não importa qual posicionamento você vai ter, ou o que você deseja para a sua vida, ou em que direção o Espírito Santo vai te orientar, não importa. Nesse momento, importa que você entenda que ter uma vida dedicada ao louvor, realizar o louvor na igreja, implica em um posicionamento diante de Deus. Seja ele um posicionamento ministerial, se você tiver que fazer isso ministerialmente, se você tiver um chamado para ser um levita, como alguns dizem, né? Nós vamos discutir esse tema também ao longo do nosso curso, né? Ou um ministro de louvor, como as igrejas vêm chamando, né? E não faz nenhuma diferença, é exatamente a mesma coisa. Aquela pessoa que traz a igreja para junto com ela louvar a Jesus. E a igreja que vem junto precisa se posicionar. Precisa se posicionar diante de Deus e dizer: olha, Senhor, eu estou aqui para fazer alguma coisa. Eu estou aqui para me derramar diante de Ti. Eu estou aqui posicionado diante do Teu trono, do jeito que eu sou. E aí o meu comentário vale uma explicação, né? Bem pessoal, eu vou já para o final dessa nossa primeira apresentação, dessa nossa primeira aula, dizendo a você que eu tenho 47 anos, o Canto Livre tem 20, né? Eu aceitei Jesus quando eu tinha 13 anos. Quando eu tinha 13 anos, eu fui a um culto, um trio masculino, mais precisamente. Um trio de irmãos que hoje são todos pastores aposentados, né? Especificamente naquele trio de irmãos estavam o Valésio de Florianópolis, o irmão Edson, que então morava na Serra, e o irmão José Martins de Oliveira, de quem eu tenho a honra de ser filho. E eles cantaram uma música muito antiga que chama Só Nome a Deus, e depois o irmão Valésio pregou, e naquele dia eu disse: eu gostaria de ser diferente do que eu sou. Eu gostaria de ser diferente do que a minha vida é. Mas um garoto de 13 anos, sim, um garoto de 13 anos. Esse garoto de 13 anos já tinha contato, naquela época, com pornografia, e amava pornografia. Já tinha contato com mentiras, e amava mentira. E ele disse: eu não posso ser assim. Aquele garoto chegou diante de Deus e disse: eu preciso ser diferente. Eu preciso ser diferente e não consigo ser diferente. E aquele garoto disse: eu preciso de Jesus para me tornar diferente. E eu, ao longo do tempo, venho tentando, na minha vida, fazer um pouco aquilo que esses mentores de antigamente fizeram por mim. Mostrar através do louvor que tem um caminho diferente. Mas todos esses anos, eu tenho pensado e trazido à memória esses homens de antigamente que me ensinaram lá atrás que era preciso ter um posicionamento diante de Deus, um posicionamento para louvar, um posicionamento para pregar, um posicionamento para ensinar, um posicionamento para entrar na casa do Senhor, um posicionamento para sair da casa do Senhor. E eu gostaria de terminar essa primeira aula desse curso, finalizando essa introdução, com essas palavras. Não esqueça, louvor tem coisas básicas, e nós vamos apoiar nosso curso nessas coisas básicas: música, mensagem, inspiração. Mas louvor é, sobretudo, posicionamento diante de Deus. Até a nossa próxima aula. E se você tiver dúvidas, perguntas, você já deve conhecer o nosso link, nosso endereço, né? De qualquer forma, está passando aí no seu vídeo o nosso endereço, nós vamos colocar para você. E eu digo está passando o vídeo, não vou falar o endereço, porque esse endereço vai mudando com o tempo, né? Deixa eu dar os créditos aqui também. Eu estou gravando isso na casa do Eduardo. Eduardo, que é o secretário do Canto Livre, está gravando e vai gravar as outras aulas para a gente. E a gente espera que isso seja bênção na tua vida. Até a próxima.